Olá, família de Deus, como vocês têm passado? Que Deus abençoe a sua vida, que Ele te dê a provisão necessária para esse dia. Se você ainda não é inscrito nesse canal, faça isso agora. Compartilhe esse vídeo com mais alguém, dê o like, assim o YouTube vai nos ajudar na visibilidade. Eu te convido a abrir o seu coração e juntos vamos para mais esse devocional. Gostaria de ler com você um texto de Apocalipse, capítulo 3, versos de 1 a 4. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Queridos, observe essa afirmação: conheço as tuas obras. Obras aqui tem a ver com nossas ações. Jesus está dizendo que sabe de tudo o que nós fazemos. Com certeza tem coisas que eu faço, mas que minha família, por exemplo, não sabe, e vice-versa, porque eu não contei. Então, o único que realmente sabe de tudo que nós fazemos é o nosso Deus. E esse texto aqui, ele inicia afirmando: sei de tudo o que você faz. E porque ele sabe de tudo, é que ele completa a segunda frase: tens nome de que vives e está morto. Pesado isso, né? Há uma outra versão que fala: você tem fama de que vive, mas está morto. Jesus não só conhece tudo aquilo que a gente faz, mas ele conhece a motivação por trás de tudo aquilo que a gente faz. E quando ele fala, você tem fama de estar vivo, significa que as pessoas ao redor pensavam que aquela igreja era uma igreja viva. Essa palavra foi endereçada para a igreja de Sardes. E a história conta que era uma cidade muito bonita, mas foi invadida e destruída por Ciro, rei da Pérsia, por volta ali do ano 500 a.C. Passaram-se então mais alguns anos, por volta de 216 a.C., foi destruída novamente. Mais adiante veio um terremoto, arrasou a cidade. Mas existia uma fama dessa cidade naquela região. Cidade grande, bonita, proeminente, mas carregava ainda o orgulho, a prepotência de ser aquela cidade desse porte. Quem sabe se outras igrejas, quando olhassem para Sardes, talvez vissem essa fama. Vamos dizer assim, devia ter culto, adoração, uma estrutura exuberante, mas é Deus que aprecia o coração. Ele faz essa observação: você tem fama de estar vivo, mas está morto. Meu querido irmão, Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração, os desejos mais sinceros do coração. E me permita ler o que diz o profeta Isaías, no capítulo 29, no verso 13. A primeira parte diz assim: o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Eu queria te perguntar, quantas vezes isso acontece com a gente? Estamos na igreja, em comunhão, e a mente ela divaga. O coração sai do lugar, às vezes pensando em problemas que para nós não tem solução. Aquela observação de Jesus para a igreja de Sardes é pertinente para nós também. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. E eu gostaria de perguntar, você ouve a voz de Deus no seu interior? Você consegue perceber o toque do Espírito Santo de Deus no seu coração? Você sofre ou fica triste quando você comete um pecado? Ou quando você fere alguém com palavras? Se isso acontece com você, se essa tristeza invade o seu coração quando isso acontece, é porque há vida dentro de você. Gostaria que você escrevesse aqui nos comentários, aqui embaixo,
uma situação que você ouviu claramente a voz do Espírito Santo te conduzindo para uma boa decisão. Mas voltando ao texto de Apocalipse 3:2 diz assim: sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Então desperta, meu irmão, consolida o resto que está para morrer. Há um entendimento acerca desse trecho aqui. Consolida o resto que estava para morrer. Ali em Sardes, apesar de parecer que tudo ia bem, havia uma morte espiritual naquele lugar. O versículo 4, ele diz assim: alguns não mancharam as suas vestes com o mal. Está lá no verso 4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então, alguns estão vigilantes. Há um sentido de que Deus esteja chamando aqueles que estão firmes e fortes para fortalecer os que estão mais fracos. Os novos na fé ainda não têm suas raízes profundas e talvez por isso sejam tão instáveis. Precisam de ajuda. No final do verso 2, Jesus repreende mais uma vez: porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Como que é isso? Jesus não achou perfeitas as nossas obras perante Deus? De fato, as nossas obras, elas nunca serão perfeitas perante Deus. Mas essa é a chave. Nós precisamos ter o desejo de aperfeiçoar. Isso está ligado à nossa entrega. Portanto, se você fica pecando na sua vida, chega um ponto que você não sente mais nada. Pecar se torna algo comum e existe uma receita para resolver isso. Você acredita nisso? Existe. O verso 3 diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Você está esperando um ladrão? Eu estou esperando o noivo que virá me buscar. Virá buscar a sua igreja adornada, preparada para o banquete nupcial. Então, nós temos que vigiar, buscar a Deus com oração, com jejum, com adoração, leitura da palavra. Fale com Ele hoje em oração. Amém? Se você foi tocado por essa palavra, compartilhe com alguém, se inscreva nesse canal e dê o seu like. Assim o YouTube vai nos ajudar nessa visibilidade. Que o Senhor te abençoe nesse dia, que o Senhor te prospere abundantemente. Fique bem, fique em paz. Até a próxima.